Boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos dar início a mais um encontro. Estamos aqui para prosearmos sobre essa nova empreitada, tomada que a gente vai dar. Uma construção que a gente já estava elaborando e preparando, contudo, ela tende a ser ela tende a ser antecipada em algumas semanas. A gente vai prosear um pouco sobre isso hoje. Espero que o pessoal venha chegando para que a gente vá discutindo um pouco sobre isso. Nós vamos discutir, nós vamos apresentar, nós vamos depois criar esse outro formato num outro ambiente e a partir daí a gente vai flertando de uma forma mais tranquila e direta, com uma participação também mais direta e efetiva. Estamos fora de casa, então se der problema de sinal aí, avise-nos. Esperamos que a gente veja a tempo, mas a tendência é dar tudo certo, né? Enfim, deixa eu ver. Inicialmente eu creio que seja isso. Já já eu começo a trazer informes e notícias e prosearemos. Eu pedi para a senhora fazer a abertura. Boa noite, pessoal. Hoje um pouquinho mais distante de casa, mas juntos no mesmo objetivo, como sempre. Boa noite a todos. Pai de amor, Pai de luz, Senhor do Universo, estamos novamente pedindo, buscando a vossa proteção, a vossa orientação, para que cada um de nós, encarnados, desencarnados, de outras dimensões, possamos, na mesma energia de paz, de luz e de amor, com os mentores espirituais de cada um, levarmos a vossa paz, a vossa luz e o vosso imenso amor, onde seja necessário qualquer uma dessas energias. Que a luz ilumine os corações desesperados, magoados, raivosos. Que a paz abrace, junto à fé de cada um, a esperança de que dias melhores surgirão e que tudo passará. E que o vosso amor
envolva todos os que nesse momento sofrem, e seja um sofrimento físico ou mental ou espiritual. Envolva o Senhor. Que a nossa energia abranja cada um dos que delas necessitem. Aproveitando as últimas semanas, se eu não me engano, a última do mês de Maria, vamos pedir que ela, junto a seu filho, peça por todos nós, por todos que temos, necessitem todos os pedidos que estão sendo feitos nesse momento, que ela, junto a seu filho, nos conceda, nos permita a solução. E agradecer também por tudo de bom que ela nos propicia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, aprendizes, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja.
todas as mentes. De união, de integração, de mutualismo, chamamos todos para esta convivência fraterna, franca, que juntos possamos alcançar onde não se chega sozinhos, que juntos possamos fazer o que é muito pesado só para alguns, que a paz de Krishna vos reconforte. Boa noite de novo. 10.000 coisas. Elas vão fazendo, elas vão assentando, aí eu vou conseguir enumerar e vou conseguir prosear. Tem uns momentos que parece que dá uma espremida maior, ou a arrebatação da onda nos chega
onde estamos. Alguns grupos recebem primeiro, outros recebem depois, e assim sucessivamente. Chega essa água no pescoço, no nariz, e aí a gente dá os nossos saltos. Tem tido essa temporalidade que é a complicação. Então eu vou nos fatos mais recentes. Separando por gênero. E aí, vou separar por gênero. E alguns desses fatos vieram mais à tona nas 2 últimas semanas. Um primeiro caso, esses casos vou generalizar, universalizar, porque está sendo muito comum. Homens, adultos, adoentados, negando atendimento, ou melhor, tratamento, num processo de orgulho, de recalcitrância, que pega muitas coisas nossas mesmo relacionadas a essa dependência, a essa fragilidade, a essa vulnerabilidade e a tentativa de não quero auxílio, não preciso de ajuda, me deixe morrer em paz. É legítimo, é bacana, é lindo. O problema é que essa morte não é imediata. Desse desejo até o processo da morte, às vezes demora anos. E nesse processo de anos, muito desgaste, muitas questões e muitas coisas. Então, esse é o primeiro ponto desse gênero. O segundo, esse mais comum, que está sendo mais arrastado e mais presente, é um cansaço, uma exaustão, uma solidão, uma tristeza das mulheres. Uma asfixia, um sufocamento, uma dificuldade, uma coisa de ajuda, auxílio, corra atrás destes homens, que são outros, não sou eu, tá? A gente está em outro nível, a gente é diferente, a gente aceita tratamento, a gente faz, enfim, eu sei muito bem onde os meus irmãos se encontram e eu também os entendo. Mas, enfim, sério de novo, para não perder, um cansaço, uma exaustão, uma tentativa de auxílio, uma tentativa de ajuda, e aí o não encontrar, como eu vou dizer, respiro, sossego, ar, um sufocamento muito grande também. O caso das moças, procuram ajuda, procuram auxílio, fazem de tudo. Tudo. As moças, de fato, na sua grande maioria, têm uma disponibilidade maior. Elas se cuidam fisicamente, elas se cuidam emocionalmente, elas se cuidam mentalmente, elas se cuidam espiritualmente. E ainda assim há um cansaço imenso. Nós, homens, cuidamos também. Nós cuidamos muito bem do físico, do emocional, do mental e do espiritual. Todo mundo está cuidando de tudo. Estou brincando de novo. Nós cuidamos um pouco menos. E essas coisas arrebentam
arrebentam, aonde cada um de nós vai vendo e vai percebendo. O ponto, agora trazendo para nós diretamente para as reuniões que a gente veio construindo, veio elaborando, e quando esses casos foram chegando, a mãe ia contando os casos que ela recebe, que as pessoas vão trazendo junto a ela, eu ficava ouvindo e ficava lá pensando, poxa vida, a gente precisa encontrar uma forma de trabalhar uma família. E aí fomos fazendo todo esse processo das árvores, dos bosques, da ligação com a terra, com os amigos das mais diversas ordens, vindo e trazendo muito dessa visão sistêmica. E é um tanto disso que a gente vai preparar aqui, vamos discutir com parte desse grupo que está aqui e que mandou e que se interessou pela ideia, para que a gente pense nesse processo sistêmico, porque esse adoecimento não é do indivíduo. E por mais que a gente tente auxiliar o indivíduo, é maior e mais amplo. Toca cada um de nós, pega praticamente todas as famílias. Esse todo é um universal imenso, mas boa parte das famílias tem vivenciado o que por nós, por vezes, passa por essa coisa assim, parece um ataque, mexendo nessas estruturas, mexendo nesses pontos, nesses lugares. E a implicação é tentarmos, de forma coletiva, dialogarmos para interconectados. Essa interconexão que eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho, a partir de uma das bonitas com a qual mandei a mensagem. Na verdade, ela me mandou uma mensagem antes, falando dos processos do amor, falando de Maturana. Aí, mentira, ela me mandou alguma coisa antes. Aí eu falei assim, nossa, tem tudo a ver com o que eu enviei para boa parte de vocês da reunião de hoje. E aí ela me trouxe um outro texto falando dessas ordens do amor. Foi Ana. E aí eu lembrei de Maturana. Maturana é um biólogo, médico, biólogo chileno, que trabalhou esse conceito que a gente está aqui pesquisando e conversando. Nós vamos vê-lo rapidinho, só para clarear um pouco mais, que é bem sintético mesmo, mas antes disso, deixa eu ver se as duas lindas aqui do lado querem comentar alguma coisa, porque elas entenderam absolutamente tudo do que eu falei. Eu tenho certeza disso. Entendi, repite tudo que você falou. Então, por favor, aí. Exatamente, exatas palavras. Poxa vida, é isso. Usa essas palavras como as minhas. Aí. Linda demais. Isso tudo. Linda demais. Quer comentar alguma coisa aí, bonita? Não, eu estou esperando mandar mais um pouquinho. Que aí, diante dessa sua elucidação clara e objetiva, obrigado. Junto a esse outro que vai ter, vai ficar mais claro, mais objetivo. Óbvio. Aí falarão. Óbvio. Você tocou um ponto que é legal e é bom, porque algumas pessoas ficam assim, mas gente. A gente está fazendo uma elaboração que mescla entendimento e sensibilidade, tentando trazer, por vezes, mais para a sensibilidade do que para o entendimento. Não que um anule o outro, precisamos dos dois. Mas aí a gente traz uns vídeos que o povo fica olhando, falando assim, mas e como é que junta, como é que relaciona, e não precisa de ser necessariamente pelo mental. Não sabemos biologia, ou pelo menos boa parte de nós. Nosso conhecimento de biologia é básico, superficial, elementar. Para os que têm esse ainda, alguns ainda nem têm o elementar e o básico. Veja as figurinhas, escutem as palavras, é só disso que a gente precisa. Esses caras precisam desse processo de jardinagem deles.
Eles precisam que a gente minimamente abra esse entendimento para possibilidades. Vou dar um exemplo, e aí eu quieto. O Joseph Gleber trabalha com Robson Pinheiro. Joseph Gleber reza a lenda que foi um físico na Alemanha nazista, e ele teria trabalhado lá para auxiliar no processo de que a Alemanha não construísse a bomba nuclear antes dos aliados. Tá. Joseph Gleber foi psicografar um livro com Robson Pinheiro, um grande médium, sensacional, fabuloso. E aí, ele pegou o Robson e deu para ele ler um livro, Universo Elegante. Eu esqueci o nome do autor. Já vimos uns vídeos do moço. Não, o Universo Elegante é do Brian Greene. É um dos maiores físicos da teoria das supercordas. E aí o Robson está tentando ler a desgreta do livro. O livro é uma delícia, o livro é fantástico, o livro é maravilhoso, mas vai falar de física quântica na perspectiva dos físicos, e não essa que a gente fica daqui falando. Outra coisa. E aí o Robson está lá e lê, e não vai, e dorme, e sonha, e o trem não anda, um desgaste imenso, ele não passava da 15ª página, ele não conseguia passar. Quando ele chegou, acho que próximo da 20ª, ou antes disso, o Joseph Gleber falou assim, tá bom, esse conhecimento que você adquiriu já me dá base, condições da gente fazer a psicografia. Sem o médium, as pessoas terem a mínima noção do que está sendo falado, não flui, não floresce. É como semear em terreno estéril, infértil. Então, essa parte teórica, por vezes maçante, é só para fazer uma padronização, uma descolonização mesmo da mente. Existe essa possibilidade. Tá, o cérebro não afugenta, ele não apavora, ele não fecha tanto, ele se permite, dá para florescer alguma coisa ali. Mas não precisa de entender de física quântica, nem de genética sideral, não carece nada disso. Olha, desperta isso aí. Olha aqui, tem um povo que fala dessas coisas. Aí quando você vê as coisas acontecendo, já não causa tanto estranhamento. É mais ou menos essa ideia que a gente fica aqui, tendo que pastrar isso aí, a árvorezinha conversando com raiz. As árvores têm vida. Para que eu estou sabendo que a árvore tem vida? Escuta isso aí, filho. Tem árvore, as árvores, elas fazem um monte de coisa, elas têm uma rede. Elas possuem uma rede muito interessante. Antes da gente falar em internet, elas já se interconectavam. É mesmo? É sim. Cadê assim que eu achar? As raízes são provas disso. Né? Exatamente elas. Eu tenho que achar o certo para a gente não perder tempo. Uma conexão maravilhosa. Não, muito lindo. Muito lindo. Tá? Achei. Pronto. Teoria da. Vou pôr aqui. É curtinho. Tem imagenzinhas. E aí a gente vai para a parte que estamos quase chegando. Gente, por que some assim? Por que elas desaparecem? Foi na janela. Está aberta, o bonitão. Janela. Não é na janela, não. Aqui, achei. Tá vendo? Foi só você aí. Foi só você. Pronto, obrigado, sua linda. Não dá para ampliar a tela. Está no tamanho bom. Para nós aqui, para eles lá, aparece desse jeito, não. Vai aparecer, menina, é pouco demora, não é imediato, não. Mas tinha que ser, tecnologia. Daqui a pouco chega lá. Estudos que te tornam mentalmente inabalável. A teoria da autopoiese, desenvolvida por Humberto Maturana e Francisco Varela, descreve como os sistemas vivos são capazes de se autoproduzir
e manter sua organização interna. Diferente de sistemas mecânicos, os seres vivos criam e renovam continuamente seus próprios componentes, estabelecendo uma identidade que é ao mesmo tempo aberta e fechada. Essa ideia transformou nossa compreensão da vida, mostrando que o ser vivo é uma rede dinâmica e autossustentável, não apenas uma máquina programada. Teoria da autopoiese: a autossustentação dos sistemas vivos e sua filosofia. Autopoiese é, assim, uma chave para pensar a autonomia, a consciência e a complexidade dos organismos. As 3 lições da teoria da autopoiese. Primeira lição: a vida é um processo de autoprodução contínua. Os organismos não são estáticos, mas se renovam constantemente, criando a si mesmos a partir de suas próprias interações. Exercício prático: observe seu corpo e mente ao longo do dia, percebendo como você se mantém vivo e ativo por meio de processos internos contínuos. Segunda lição: sistemas vivos são autônomos e fechados em sua organização. Apesar de interagirem com o ambiente, eles mantêm uma identidade própria que regula suas mudanças internas. Exercício prático: reflita sobre os limites que você estabelece para preservar sua integridade emocional e física diante do mundo externo. Terceira lição: a consciência pode ser entendida como um fenômeno autopoiético. A mente emerge da rede de processos que produzem e mantêm o sistema vivo, revelando uma relação íntima entre vida e cognição. Exercício prático: medite sobre como seus pensamentos, emoções e percepções se renovam e se conectam para formar sua experiência consciente. Desafio filosófico: se a vida é autopoiese, um processo constante de autocriação, como você pode se tornar mais consciente dessa dinâmica e participar ativamente da sua própria transformação? Para saber mais, se inscreva no canal Filosofia Diligente, rumo à evolução, e veja os conteúdos que te tornam mentalmente inabalável. A teoria da autopoiese. Eu vou perguntar se deu para entender, mas não é nesse sentido aí. É esse deboche que eu tenho que aguentar, é esse deboche, é isso aí. Pensei na multiplicação das células, pensei nas defesas, as partes que têm o sangue, né? Tem os leucócitos e os outros que atacam para a defesa. Isso tudo é um autopoiese, né? É, também. Mas agora, deixa eu fazer um exercício com vocês. Isso, feche os olhos, por favor. Feche os olhos. Obrigado. Vou só dar um exemplo aqui, própria coisa das pessoas que sofrem câncer. Tem gente que sobrevive com o mesmo tipo e morre por causa do sentimento, do recebimento de cada indivíduo. Bom. É o sentimento. Legal. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Muito obrigado. De olhos fechados. Autopoieses. A partir do que vocês ouviram do vídeo e do que vocês trazem junto de cada um de vocês, qual imagem que vem? Não briga com a imagem, não, só deixa ela aproximar. Vou pôr de novo para você ver. Vou pôr outra vez. E aí, vocês tragam
essa parte que não precisa ser literal, racional. Poiese, desenvolvida por Humberto Maturana e Francisco Varela, descreve como os sistemas vivos são capazes de se autoproduzir e manter sua organização interna. Diferente de sistemas mecânicos, os seres vivos criam e renovam continuamente seus próprios componentes, estabelecendo uma identidade que é ao mesmo tempo aberta e fechada. Essa ideia transformou nossa compreensão da vida, mostrando que o ser vivo é uma rede dinâmica e autossustentável, não apenas uma máquina programada. Teoria da autopoiese. A autossustentação dos sistemas vivos e sua filosofia. Autopoiese é, assim, uma chave para pensar a autonomia, a consciência e a complexidade dos organismos. As 3 lições da teoria da autopoiese. Primeira lição. A vida é um processo de autoprodução contínua. Os organismos não são estáticos, mas se renovam constantemente, criando a si mesmos a partir de suas próprias interações. Exercício prático. Observe seu corpo e mente ao longo do dia, percebendo como você se mantém vivo e ativo por meio de processos internos contínuos. Segunda lição. Sistemas vivos são autônomos e fechados em sua organização. Apesar de interagirem com o ambiente, eles mantêm uma identidade própria que regula suas mudanças internas. Exercício prático. Reflita sobre os limites que você estabelece para preservar sua integridade emocional e física diante do mundo externo. Terceira lição. A consciência pode ser entendida como um fenômeno autopoiético. A mente emerge da rede de processos que produzem e mantêm o sistema vivo, revelando uma relação íntima entre vida e cognição. Exercício prático. Medite sobre como seus pensamentos, emoções e percepções se renovam e se conectam para formar sua experiência consciente. Desafio filosófico. Se a vida é autopoiese, um processo constante de autocriação, como você pode se tornar mais consciente dessa dinâmica e participar ativamente da sua própria transformação? Para saber mais, se inscreva no canal Filosofia Diligente, Rumo à Evolução, e veja os conteúdos que te tornam mentalmente inabalável. E aí? Chat também, por favor, vão mandando imagens aí, o que vocês perceberam, o que vocês não perceberam, contem quase tudo. Eu acho Isso. que a minha cabecinha foi bem longe do contexto. Ótimo, vai embora, por favor. Porque assim, eu fui lá no Big Bang. Tá ok, que legal. Beleza. Segundo a física, por uma explosão, nascemos, somos frutos de uma areia. Certo? É a areia que eles falam, né? Ou areia ou... Eu esqueci o nome que lá que eles falam. Tá. Mas por conta de um... Não vou dizer que é desastre, né? Ou posso dizer que é desastre? Você pode dizer qualquer coisa por enquanto, vai falando aí. O que aconteceu lá não tempos atrás? Aí nasce um pequeno ser que vai evoluindo, um ser consciente, que vai evoluindo, que vai criando várias redes, vai criando várias consciências, né? E hoje está esse caos, que é o ser humano. Que legal. E, né, virou isso aqui tudo. Tá. Eu fui nisso. Tá bacana, depois a gente volta nessa imagem, que sua imagem é bonita, dialoga com um monte de coisa, tem algumas partições, eu gostei da onde você foi e do que você trouxe. Só para dialogar diretamente, vou sair do Big Bang e vou centrar na questão do útero. Essa concepção da vida, essa concepção desse ser, essa célula que se multiplica, em todo esse processo de meiose e que vai acontecendo da célula se dividindo até se estabelecer um novo ser. Esse novo ser, por exemplo, esse ser aí, Yasmin,
fruto de um processo de encontro de um óvulo com um espermatozoide que desencadeou grande parte de todo esse processo. A gente desmembra, porque a gente vê e faz um acompanhamento quase que mecânico da vida. O mecânico da vida eu pego um óvulo, pego um espermatozoide, pum, ó, nasceu um ser humano. E o que esses caras estão dizendo, e que parte da teoria do Maturana também dialoga, é tentar de mostrar da possibilidade de ter uma inteligência ou uma consciência que antes dessa manifestação toda material organizou boa parte desses encontros. Eu juro que a sua imagem, tirando a parte do Big Bang, quando você entrou na divisão da vida, eu falei assim, olha, essa parte da vida, mas assim, dá para pensar, e eles veem também, eu só não quis entrar nisso, mas eles pensam um universo como um ser vivo. Não há nada fora do universo que eles não pensem como sendo algo vivente. Daí um respeito que eles possuem por tudo. Mas essa concepção de observar uma Terra, uma galáxia, uma estrela como um ser vivo ainda está muito distante da nossa percepção que a gente tem de ciência. A gente olha como um astro, um pedaço de rocha, acabou. Nós não olhamos para o Sol como um ser vivo, para a Lua como a Lua de fato é mais complicado. Mas a Terra como um ser vivo, Júpiter como um ser vivo, um cometa como um ser vivo. A gente não olha nem para a árvore, às vezes, como ser vivo. A gente não olha nem para um gay, um trans, uma pessoa preta, às vezes, como ser vivo. Mas, enfim, esses olhares a gente está tentando alterar minimamente. Eu juro para vocês que essas coisas assim malucas auxiliam a gente a perceber. Olha, pode ter vida aí. Desculpa, mas a senhora falar, eu te cortei. Tá tudo certo. Eu continuo nessa tecla do sentimento, da influência bonito do sentimento nessa autopreservação ou autodestruição. Legal. Depende muito do sentimento. Total. Uma mesma... a gente sempre está ouvindo, conversando, um mesmo mal não afeta duas pessoas da mesma maneira. Daí a gente concluir, por exemplo, eu sempre ouvi durante os momentos de parto, a minha tranquilidade, mas eu sempre fui muito consciente de que quanto mais você fica nervoso, maior é a dor. E quanto mais você se acalma, tem mulheres que conseguem nem sentir dor de acordo com o recebimento legal. daquele momento. Então, pela dor, a minha experiência com a dor do parto, você vê o quanto que o sentimento transforma a função dos órgãos. Porque como que pode? A contração é a mesma para todas as pessoas. Mas, de acordo com aquele sentimento, eu estou pensando nisso aqui agora, às vezes o sentimento de amor suplanta a dor daquele momento, a ansiedade, o sentimento de ver o filho nascer, de proteger, faz com que a dor seja... ou talvez o sentimento sobrepõe a dor. Então, quer dizer que a gente pode transformar
um distúrbio funcional através do sentimento. Uhum. Já que a nossa coisa aqui é a força do sentimento, né? A função do sentimento na transformação. Aí eu acho que aí influi na multiplicação das células boas, das células ruins. Eu peguei a dor como que é mais material. Sei. Mas eu acho que na construção também de defesa do organismo, o otimismo deve te ajudar muito. O otimismo é um sentimento sempre muito positivo. Que legal. Né? Então, de acordo com o sentimento, a gente pode ou não aumentar ou diminuir, estabelecer pelo menos uma conexão com as nossas células, porque como ser vivos, nós multiplicamos, dividimos. A gente vê isso na hora, quando você estava falando no início, aí, na formação dos... Não tem vezes que tem que ser, eu lembro de 23 para um lado, 23 para o outro. Se dá 24 e 22, já pegou, já tem problema. Né? Então, deve interferir, o sentimento sempre interfere. Até o tamanho às vezes, né, a gente vê aí, sentimento é um negócio muito profundo. Muito profundo. Porque o sentimento leva a defesa, o sentimento leva a revolta, o sentimento leva... Então, essa influência do sentimento, do mesmo jeito que ele acarreta coisas negativas, ele também pode transformar em coisas muito boas, inclusive de eliminação de células negativas, ou no corte ou na multiplicação. Eu acho lindo aquele negócio, a leucemia, né? Que é o lindo, né? A leucemia é o desequilíbrio. Quando há o desequilíbrio celular, aí os sentinelas do bem não conseguem defender os malefícios. Então, vem aí, tem gente que muitos se salvam da leucemia e outros não. Sim. Eu acho que tem muito sentimento aí também. Dizem desculpa, amor. Dizem que sentimento adoece, né? Dizem exatamente. Eu conheço uma pessoa que adoeceu de câncer por conta de sentimento de rancor. Desculpa. É um negócio. Eu fui por esse lado, tá no mesmo lado que coisa que eu. Tá bom. Bom lado que foi E não deixa de ser, o rancor é um mau sentimento, mas é um sentimento, infelizmente, né? A gente desmembra os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos desejos do que a gente chama de realidade, ou dos impactos que isso possui em nós, especialmente no nosso corpo também. Esse caminho é a síntese que a gente, a princípio, vai trabalhar e vai buscar, de quase que um processo que a gente tenta fazer o tempo inteiro. Reencarnar é muito desse processo, de aprendermos a reeducarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Como é que eu os educo?
Porque desse outro lado, difícil, né? Do lado de cá, o pensar, o sentir é muito rápido. Uhum. Ele se materializa com muita velocidade. Aqui, o meu pensar, o meu sentir, o meu desejar demora um pouco mais. Demora, por vezes, muito mais. Uhum. O mundo que estamos vivenciando na virtualidade está quebrando um pouco disso. Mas, de modo geral, entre o meu desejo, a minha vontade e a coisa mesma, tem um processo. E isso nos auxilia. A raiva que eu senti, que eu queria que aquela pessoa morresse. No outro lado, a pessoa não morre, mas a pessoa recebe lá uma descarga energética muito forte. Aqui, dá para que eu processe, pense, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu estou desejando? Será que eu vou arcar com essas consequências? Enfim, nos auxilia a lidarmos um pouco mais com isso. Então, o entendimento... Boa noite. Veja vocês o local no qual nos metemos, mas a importância de nos metermos nesses lugares. Fomos nos meter nesta coisa da vida. Estamos falando de vida. E quem é que pode falar de vida? Todo ser vivente tem o direito de falar de vida. Mas o jeito que nós falamos de vida é diferente do biólogo, do estudioso, do químico, do geneticista. Eles falam da vida numa conceituação e numa amplitude de pesquisa muito mais ampla, muito mais elegante e sofisticada. Mas ainda assim, cada um de nós tem o direito de falar sobre o que é vida, de pensar o que é vida, de discutir o que é vida. E o conceito que nós estamos aqui discutindo e tentando aclarar e caminhando é o de mostrar que vida é coletividade. Que vida é esta interação interconectada de seres. E que estamos tentando dialogar desde humanidades, é as muitas humanidades que querem também conversar conosco sobre vida e que nós não conseguimos nem ver, nem ouvir, nem perceber, nem dar lugar, nem dialogar. E tudo isto é vida. Vidas que estão nos chamando para um ecossistema muito maior, muito mais amplo, muito mais envolvente, no qual a gente pode encontrar sistemas de cura. E não é um sistema de cura no qual eu me curo. É um sistema de cura no qual eu me harmonizo com o todo. A minha harmonização com o todo produz automaticamente um processo sinergético com todos os em volta. À medida a qual cada um de vocês para uma sexta-feira à noite, com um frevo, forró, a pisadinha correndo, e vocês aqui observando, trocando e dialogando, isto auxilia no processo.
Mas o mais importante do auxílio no processo é que os nossos queridos amigos que estão na pisadinha, que estão no forró e que estão por aí também auxiliam no mesmo processo. Esse entendimento sistêmico, conjunto, harmônico, é o que a gente está tentando, obviamente, trazer para nos auxiliar. E nos auxiliar é esta comunidade planetária muito mais ampla do que vocês observam. Estamos falando de seres encarnados, de seres desencarnados, de seres intraterrenos, de seres oceânicos, para ficarmos nestas espécies. E temos diversas outras espécies que compõem esse ecossistema. E a harmonia de cada um de nós é imprescindível. E dentro deste imprescindível é que estamos aqui proseando sobre os homens, as mulheres, as famílias. Porque este indivíduo adoecido no núcleo da família, ele é, ao mesmo tempo, bode expiatório e, ao mesmo tempo, um responsável. Somos, cada um de nós, responsável por nós e pelo todo. Como auxiliar aqueles que não se responsabilizam por si? Este tempo está cada vez mais se diluindo. Mas percebam que a diluição deste tempo não é uma exclusão. A diluição deste tempo não é um egoísmo. A diminuição deste tempo não é abandono do incapaz e do outro. A diminuição deste tempo é no sentido de chamar cada um à responsabilidade por si. E esta responsabilidade por si é: eu também posso dialogar sobre a vida. Como eu estou vivendo. Não vou discutir no sentido do geneticista, nem na amplitude dos biólogos, mas vou discutir a partir do meu nível de conhecimento. E estar minimamente aberto para outros que venham trazer mais informações a este sistema, que pode expandir. Cada informação auxilia na expansão do sistema. E esta expansão do sistema é bom para todos. O sistema precisa expandir porque é de expansão que o universo sobrevive. O universo necessita dessa expansão. Mas esta expansão necessita minimamente dos seres autopoéticos a responsabilidade, a consciência, o entendimento coletivo de para onde estou caminhando e levando-me. Este entendimento conjunto e mútuo é o desafio familiar, é o desafio individual, é o desafio planetário de todos nós. O que estamos fazendo com as nossas liberdades? E o que eu posso fazer com a minha liberdade? Tem freios, tem limites, tem barreiras, tem restrições, pode-se tudo, não pode nada, tudo é pecado, tudo é proibido. Se nasceu homem pode, se nasceu mulher não pode. Se é homossexual não pode, se é hétero pode. Estes limites, estes diálogos, nós precisamos estarmos aí rediscutindo e revendo. Mas voltando ao que viemos fazer aqui diretamente, para que vocês não fiquem tão bravos ou tão bravas, e tocando os pontos que
machuca e aflige o coração de muitas. A maioria de vós estão expandindo limites, estão realizando curas de ancestralidades que ficaram extremamente feridas, machucadas. O que fizemos de crueldade com o feminino, e aí, quando eu coloco feminino, eu quero dizer que as mulheres também participaram desta crueldade, e que estes homens participam desta crueldade, mas colocando no feminino. É esta forma com a qual a beleza, a suavidade, a inocência, a fragilidade, a vulnerabilidade foi colocada, postada e tratada por defesas necessárias, mas por vezes por abusos. Então há um cansaço, há um sufocamento, não só de hoje, é de toda uma ancestralidade que muitas de vós carregam, trazem. É difícil explicar boa parte destas coisas, porque acreditam que estejam vivendo um momento. Mas vocês estão vivendo muitos agora num momento apenas. Os acúmulos, as pressões que bate um cansaço, bate uma aflição, bate uma tristeza, bate uma impotência que muitas não sabem de onde vem, é que há uma sobreposições de vidas, há uma sobreposições de camadas, há uma aceleração desse processo de ativação, de despertar, e há a nossa insistência de dizer, precisam do coletivo. Sem ativarmos coletividade, a tendência é a exaustão. A tendência é as nossas queridas irmãs baleias atoladas, encalhadas em beira-mar, num processo claro e explícito. Não conseguimos sem voz. Não conseguimos sem a participação de vocês. Não conseguimos sem a atuação e ativação da consciência coletiva. Individualmente está tudo minimamente razoável. Às vezes até exacerbado devido a este egoísmo extremo. É esta mudança de chave para o coletivo. E o primeiro coletivo que nós temos mais direto é este familiar. E entendam bem, porque aqui são rupturas que a gente precisa ir estreitando. Vossa família não é necessariamente a do seu núcleo sanguíneo. Precisamos aceitar isso. Não para virarmos as costas aos nossos que são do nosso sangue, mas para ver onde nos nutrimos para auxiliar nesta rede coletiva. Muitas vezes o teu ambiente sanguíneo é o que te estrangula, é o que te adoece. A tua família é outra. E é lá que tu vai buscar energia para ter condições de auxiliar. Então, estamos chamando, pedindo, mais uma vez, encarecidamente, que venham para o coletivo. Individualmente, as ações ficam limitadas. Especialmente porque é
atos de verticalidade. Obrigado. Graças a Deus. Vieram me resgatar, me levar, me ajudar, me auxiliar. Esta relação. E este tipo de relação, a gente quer minimizar e até mesmo extinguir ao máximo. Estamos buscando esse tipo de relação. Juntos. Horizontalizados. Caminhando. Irmanados de mão dada. Ó, estou precisando de auxílio. Não porque você é um ser divino e especial, mas porque neste momento eu não consigo mais força. E isto, um irmão para o outro. Vem cá, eu te ajudo. E estendo a minha mão. E eu estendo a mão e ele me auxilia. E caminhamos, eu me ergo, caminho. Eu me responsabilizo também pelo meu processo. Eu não fico na iminência eterna de uma dependência de um algo, de um alguém, de um sobrenatural, que se ele não vier, eu não saio. De que se ele não fizer, eu não faço. De que ele deve alguma coisa a mim. Olha aqui a situação que eu me encontro, me abandonou. Eu sou uma pessoa tão boa vivenciando uma situação desta. Se responsabilize por onde se encontre. E quando a gente diz isso, não estamos pregando o egoísmo e tampouco o individualismo. Mas a gente não consegue ultrapassar esses limiares sem que vocês não percebam. Esta ideia malfadada que foi instaurada, que na natureza sobrevive os mais fortes. Nós não estamos falando disso. Nem dos mais fortes, nem dos mais aptos. Nós estamos falando dos que colaboram, das redes de colaboração. E estas redes de colaboração é que possibilita a persistência, a perseverança de cada um dos que aqui se encontram. Chegaram até aqui porque colaboraram. Viemos de um processo colaborativo. Somos frutos desse processo de colaboração. E estão querendo exterminar isto. Instituído paradigmas do qual o mais forte, o mais apto, pode cuspir, humilhar, pisar, pisotear, ser trilionário. E isso dá destaque a alguns seres senhores. Isso é absurdo. Não há absolutamente nenhuma distinção ética civilizatória para um paradigma deste. Não são melhores do que uma criança por serem adultos. Não são, a princípios, mais doutos por terem diplomas. Nada destas conquistas bonitas, expansivas, é para subjugar o outro. Isto é hierarquização de responsabilidade perante o todo. É assim que funciona. Para se chegar a ser Jesus, lavou-se muitos pés. Não se é Jesus por ser filho do Pai. Pelo contrário. É um processo de submissão, de entrega, de auxílio ao outro. Para submissão e auxílio, as pessoas já caem nessa degradação da humilhação. Estou sendo humilhado ao servir. São estes paradigmas que precisamos ir desconstruindo. Porque senão não avançamos enquanto civilização. Mas eu vejo a abelha rainha, vocês estão vendo errado. Ah, mas eu vejo a leoa, vocês estão vendo errado.
O sistema funciona de uma outra ordem. É um outro nível de elaboração. Então, quando a gente, Pedro Moço, está passando estas redes de colaboração, de sustentabilidade, é para a gente minimamente, tem outras percepções de mundo. Tem outros paradigmas que não são mecânicos. Não é um relógio. Eu não vou exigir de mim um funcionamento de relógio. Agora eu não quero. Agora não vai. Quero que meu filho nasça agora. Não funciona assim. Você nem está grávida. Mas no relógio, as pessoas marcam esse tempo. Não funciona assim. A vida tem um outro ritmo. Os sistemas têm um outro ritmo. E é um pouco disso que a gente quer prosear, quer conversar, quer explorar, quer trazer vocês para que a gente consiga, cada um no seu núcleo, ter esse entendimento de si, auxiliando nos outros. O primeiro, nós pensamos 7 semanas. Não a partir, agora nós estamos fazendo as costuras, semana que vem nós vamos fazer as finalizações para começar daqui a 15 dias. A primeira semana depois desses 15 dias vai ser um processo de limpeza. Nós, quando falávamos das casas destes homens, precisa da faxina. E não é uma faxina só física, a gente aqui não desmembra. É junto. O limpar. Auxilia tudo isso. No emocional, no físico, no espiritual, no mental. Precisamos dessa limpeza, dessa faxina, desta reforma. A segunda semana é uma preparação. Encontrar, criar um ambiente em si e dentro da família para que a gente construa isto. Um culto no lar. É assim que os irmãos chamam, mas é um momento de encontro. Pode ser regado a vinho, pode ser regado a cerveja, não nos há problema quanto a isso. Mas um momento no qual se encontram para se confraternizar, para se olharem, para se verem, para perceberem, meu irmão está doente, meu irmão está abafado. E ele não encontra, nem entre os irmãos, um lugar para falar. E eu também estou assim. Nós vamos tentar realizarmos isso com todas as barreiras, mas de forma conjunta, nos retroalimentando. Contamos com a participação e a presença de todos, e obviamente que esta presença e participação, por esta mídia, ela é boa, mas ela tem seus problemas, então temos outras mídias que vão auxiliar nestas trocas de uma forma mais profícua. E esta forma mais profícua é como as duas maravilhosas aqui trouxeram. O entendimento que elas tiveram do que é vida. Que lindo! E desculpe ao PhD em biologia que não ficou satisfeito. Depois a gente assiste a aula dele e não nos ensina, não nos é problema. O que a gente não pode é inibir, censurar processos de expansão. Estamos aprendendo. Vamos aprender juntos.
que dentro dos aprendizados tem erros, tá, senhores? E temos que estar abertos a sermos corrigidos. Ó, não é bem assim, mas eu entendi o que você está trazendo. É possível. Essa parte aqui dá para dialogar, isso aqui é importante, isso aqui é interessante, essa imagem explore mais. Porque a distinção, eu vou falar isso e aí eu vou. Transformar o que se pensa em linguagem é um desafio. E quando a gente pede a vocês para caminharem com entendimento, nós estamos fazendo um movimento de acessar por uma outra via. Aqui, falando, eu não sei dizer. Eu entendi, mas eu não sei falar. E isto é verídico. Há uma diferença entre o pensar, o falar, o escrever, o fazer. São atributos e ações distintas. Hoje sabe-se disso com maestria e facilidade pela neurociência. Atingem e ativam funções diferentes do cérebro. Um é no córtex, o outro é em outra parte cerebral, outro é no neofrontal, são diferentes. Então, quando se diz eu entendi, mas eu não sei falar, dá para a pessoa desenhar, desenha então. Aí você vê o desenho e fala assim, uau! Ela entendeu muito mais do que você que falou. Há outras formas de entendimento que a gente pode minimamente ouvir os outros. Eu me quieto aqui, eu espero que cada um de vós venham somar a esta rede de uma forma mais ativa, mais consciente. Estão me lembrando que precisa fazer as ativações dos nomes que foram colocados na lista. Faremos agora. E eu me quieto. Boa noite a todos, boa noite a todas. Desculpe a insistência. Tudo bem com vocês aí? Vocês querem comentar alguma coisa que um monte de gente escreveu, vocês não encontraram nada aqui? Está ótimo, muitos questionamentos aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ver aqui, foi a Ana. Exipo. Nossa autopercepção não seria gerada a partir de tensionamentos da própria rede malha que integramos, ainda que não se tenha plena consciência dela? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Eu ia falar, por isso, eu já volto nesse por isso, entenderam? Nossa autopercepção não seria gerada a partir de tensionamentos da própria rede malha que integramos, ainda que não se tenha consciência dela. Sem dúvida, a gente, por vezes, o nosso próprio meio, onde que a gente está inserido, vai nos criando distorções. Isso tem os seus perigos também. E as suas facilidades. O que nos parece restringir pode vir a nos possibilitar, como as margens permitindo o fluxo do rio. O movimento se propaga da gente para a rede que integramos e da rede para a gente. Bonito. Bacana demais. Bacana demais. Cidade dos Meninos. Eu dava aula para os meninos que não tinha muita lei, não. Eles não tinham muito parâmetro de nada. Eles não tinham essa noção que a gente tem de família, estrutura, nada disso. E eu acabei ficando até mais rígido com os meus filhos.
Porque o que acontecia ali, o que eu percebi em determinado momento, é que imagina um líquido solto na carteira. É engraçado nessas visões, assim, essas coisas malucas. Um dia a gente estava lá conversando, nada a ver a conversa, aí o menino derramou a água em cima da carteira. E aí ele pôs o copo embaixo para tentar juntar a água que tinha esparramado. Olha para vocês verem que incrível essa relação que eu vou fazer. Vocês têm que acompanhar aí, doidinha. Acompanhe a relação. Mas o que ficou claro ali para mim é como que é muito mais complicado dar forma para o que está esparramado do que você minimamente organizar alguma coisa. Então, o que eu estou querendo dizer? Aqueles caras, eles estavam esparramados. Eles não tinham nenhuma concepção de família, eles já não tinham nenhuma concepção das coisas que nos dão margem, do que nos dão um balizamento. Eles tinham princípios, mas os princípios eram muito diferentes, eram princípios muito distorcidos, eram princípios diferentes. Eu estou vendo meu pai matar minha mãe, eu estou vendo o outro abusar de mim, eu estou vendo, então pode tudo, não tem regra, não tem lei, não tem abraço, não tem afeto, não tem... Nem existe. Uma outra marcação, um outro lugar, é muito diferente, espalhado. E por mais que você tente depois organizar, nossa, complicado. Diferente de você dar minimamente uma forma, um limite, e depois você se jogar. Mesmo que você jogue, a pessoa esparrame, ela encontra margem, ela vai fazendo um fluxo que tem parâmetro. Conhece a forma, né? Minimamente. Ela tem uma direção. Sabe o Mercúrio? Vocês não estão vendo o Mercúrio sendo esparramado e fazendo esse movimento. Vocês não são alquimistas. É esse que é o problema de vocês. Vocês não são alquimistas. Mas o Mercúrio é um líquido diferente. Ele junta assim. Vocês viram como é que o Mercúrio faz? Ele junta assim. Eu estudei muito química, sei. Depois eu vou pegar imagens para vocês verem o Mercúrio. Tudo pulsa, tenhamos ou não consciência disso. Acredito que tenhamos a capacidade de triagem, mecanismos de defesa e autopreservação de quem somos, separando o que me cabe e é próprio do que não é. Exatamente isso. E eu acho que é muito esse movimento da autopoiesis mesmo. E é muito disso que a gente está falando. Olha, gente, eu não sei falar o que é isso do jeito que algumas pessoas falam. Eu vou falar do meu jeito. E o seu jeito é bonito, velho. O seu jeito é bacana, fala do seu jeito. Olha, eu não acesso isso da forma que vocês fazem, não. Acesso de outra maneira. Bem, vou ficar perdendo tempo de entrar nessa discussão que vocês estão aí, intelectiva. Eu vou por aqui, meu caminho é outro. Eu vi tal coisa, eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso, eu vi foi isso. É isso, e complementa muito bem, cada um ao seu jeito, cada um da sua forma, mas fazendo essa completude. Deixa eu olhar aqui nos nomes, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos pela última vez por hoje. Assim que eu achar onde eu pus, eu vou aqui os nomes das pessoas. Vamos pedir a vibração para cada uma delas. Vou mexer com boa parte das senhoras e dos senhores, pensando em como que a gente vai fazer esse nosso processo de organização e de auxílio. Não dá para tirar o óculos, não, eu não vejo. Então, olhos fechados. Pedimos vibração, auxílio, proteção, saúde, vitalidade física, equilíbrio emocional, caminhos abertos e prosperidade, sobretudo proteção e limpeza espiritual.
para Adriana Neto, Ronaldo Falsi, Rosalina Falsi, Ziva Silviano Melo Rocha, que todos os nomes aqui e os que não se encontram, que vocês estão pensando, algo chegue e que a gente possa auxiliar-nos e nos auxiliarmos a auxiliarem. Grato. Povo. Mãe, quer comentar alguma coisa? Yasmin? Ana? Roseli? Andréia? Esqueci alguém? Acho que eu li de todo mundo. Maria Aparecida, beijo, Cida, mexerei com vocês de novo. E aí vamos vendo se a gente vai fazendo essas tessituras aí, tá? Beijo para vocês. Gente, obrigada, boa noite. Muita luz e muita paz para todo mundo. Ela é muda, tá, gente? Ela é muda. Eu falo mesmo.